Pelo menos Ok. Bom dia, vamos lá. vamos lá. Essa semana a gente lê Parashat Yitro. Vamos? E a Torá, logo no início dessa Parashá, começa dizendo: Vaishma Yitro. Yitro escutou tudo que Deus fez para o povo de Israel, que tirou eles do Egito. E aí ele veio. Então, só para lembrar, Yitro, ele tinha uma posição social, religiosa muito grande. Ele era, fazer uma comparação, não sei se é adequado, um papa da época. E ele veio até, abriu mão de tudo, ele veio até o deserto se juntar ao povo de Israel, se converteu, como a Torá conta para a gente. Então, alguns detalhes, se a gente for ver logo no primeiro Rashi, comentando sobre isso. Então, a Torá conta, Yitro, ele veio porque ele escutou tudo que Hashem fez para Israel. O que ele fez? Leu a história, as pragas, saiu do Egito, atravessou o mar, etc. Mas o Rashi logo pergunta, o que ele escutou? Uma pergunta estranha, porque a Torá já disse que ele escutou, a saída do Egito. E aí o Rashi ele traz, escolhe de todas as explicações e milagres que tem por aí, ele fala, ele escutou a abertura do mar, e ele escutou sobre a guerra de Amalek, que é o final da semana passada, Amalek veio atacar, e Hashem protegeu eles, eles ganharam a guerra. Então a pergunta é, por que o Rashi destacou justamente esses dois milagres de todos os outros? A Torá depois continua, e diz por que ele veio, além dos milagres, a Torá fala que Badavar Asher Zadu Aleem, significa que Hashem castigou os egípcios na panela que eles cozinharam. O feitiço contra o feiticeiro se usa em português. Por quê? Porque eles tinham planejado afogar Moshe, afogar os meninos. Quem acabou afogado foram eles mesmos. Tá bom, interessante. Mas de tanta coisa que aconteceu ao longo daquele ano, Dam, Sfardeia, Hinim, Marov, por que justamente esses detalhes, abertura do mar, guerra de Amalek, e que Hashem ele devolveu na mesma moeda, foi o que fez que Yitro viesse até lá? Qual que é o significado disso? Pergunta? Claro? Claro? Que o Yitro, ele era um dos conselheiros de Paró, e o Paró ele quis saber dos conselheiros o plano. E A solução final. E venceu o plano de afogar os meninos. Então, por isso que ele vai falar no final, Atayadati, agora eu sei que... Quer dizer, ele assistiu desde o começo. Exato. Bom, já sabia a trama. Ele também era um líder né, de outras religiões. Sim, sim. Então ele fala, Atayadati, agora eu sei que Gadol Hashem Kol Elohim, que Deus é maior que todos os deuses. Então, alguns detalhes interessantes sobre isso. Então, a primeira pergunta é, por que você precisa agora começar a destacar o que ele escutou? A Torá fala, ele escutou a saída do Egito, já não é motivo suficiente? Não, porque hoje a gente tem muitos torcedores de sofá, políticos de sofá. A gente fica no sofá com o pé para cima, postando, repostando, dando opinião e não faz nada. Então, o Yitro, ele podia assistir pela CNN tudo que estava acontecendo lá com o povo judeu. Falar, oi, Vaismir. Ou podia falar, que legal, estamos ganhando, estamos perdendo. E pronto. E continua o dia seguinte, vai para o trabalho e precisa pagar as contas. Mas ele não fez isso. Ele não ficou assistindo. Ele pegou o avião e foi até lá. E para onde ele foi? Para o meio do deserto. Não era Israel a terra prometida, onde já estava tudo maravilhoso. Ele foi para o meio do deserto, sem saber o que ele ia encarar e como que ele ia, e para onde ele ia. Então ele realmente teve a coragem de sair de onde ele estava. E por isso que o Rashi ele fala alguma coisa que ele ouviu e veio. Não simplesmente ele ouviu falar. Ouviu falar, todo mundo ouviu falar. Agora, o que você fez com aquela informação é a grande diferença. Isso é muito importante e relevante para o momento que a gente está agora. A gente escuta falar as notícias, e a gente fica, oi, Vaismir, o que vai acontecer com o mundo? E quando abriu o mar também, foi só o mar vermelho. Todas as águas do mundo se abriram. Então, mais ainda, quer dizer, as pessoas ainda mais poderiam se chocar e tomar atitude. Ah, que legal, eu fui tomar banho, aquele meme conhece, Moisés ia tomar banho, a banheira se abriu no meio, a mãe fala, para de ficar fazendo brincadeira, preciso te dar banho. Então, todas as águas do mundo se abriram, mas isso não fez com que alguém mudasse por causa disso. Ele mudou. O que ele escutou especificamente sobre esses dois temas, a abertura do mar e a guerra de Amalek? Então, aqui tem duas coisas, dois pontos importantes. Primeiro, a abertura do mar, ela quebra todos os paradigmas da natureza. Diferente dos sangue, também é uma mudança, a rã e etc. Você ter 600 mil, 3 milhões de pessoas atravessarem o mar a seco,
quebra qualquer coisa. O que significa para ele? Significa que não adianta eu ficar sentado e assistindo. Eu também preciso quebrar os meus paradigmas. Eu também preciso mudar, abrir mão de tudo aquilo que eu acreditava, sair do meu lugar, sair do meu conforto e ir até lá. Esse é o primeiro ponto. O que tem a ver a guerra de Amalek? A guerra de Amalek teve um contraste muito grande. O povo de Israel saiu com toda aquela força. Naquele dia, todo mundo falou, uau, Deus é grande. Então, a moral do povo de Israel estava muito alta. A asbará de Israel estava muito boa. Tava todo mundo falando, uau, Israel é o máximo. Passa alguns dias, de repente, eles são atacados. Que chato, né? Achei que estava tudo indo muito bem, e de repente, então o que acontece? Eu sabia, esses judeus sempre se dão mal. Eu já esperava. Levanta a bandeira lá do inimigo. E aí o que aconteceu com a moral? Ela cai. Infelizmente. Para quem está torcendo, você torce para quem ganha. Então, se agora está perdendo, vou mudar de canal, não vou mais assistir esse povo que agora já tem outros super-heróis aí aparecendo. Então, o que acontece? Naquela hora, o Intró, ele entendeu que não bastava, ele poderia, por exemplo, passar a acreditar em um Deus e cumprir as leis da Torá por informações à distância. Ele falou, não, eu indo até lá, eu vou dar um apoio que ninguém mais pode dar. Agora que o povo caiu a moral deles, não basta eu ficar aqui, eu me converter e eu reconhecer a verdade. Eu demonstrando publicamente o meu apoio, quem era eu? O grande Papa que acreditava em todo o resto? Opa, aí vai fazer diferença. Então, por isso, então, a Torá, o Rashi, ele destaca esses dois pontos. Não é simplesmente o tamanho do milagre, e sim a importância da presença física dele naquele momento. Que volta que a gente falou antes, não simplesmente ficar assistindo de longe, mas você ir até lá e fazer realmente a diferença. Pensei... Aí não explica os dois pontos. Né? Não. Quando subiu a moral na abertura do mar, chamou a Mimir Gazdum, os povos escutaram, falaram, uau, maravilhoso. Aí falou, tá bom, até agora posso ficar só assistindo daqui. Aí quando caiu a moral, depois desse contraste, aí falou, não, eu preciso ir até lá. A minha presença vai fazer a diferença. Por isso que são esses dois. E aí, um fenômeno interessante que aconteceu depois do corona, que muita gente fala, bom, para que eu vou sair de casa? Não só para a sinagoga, mas para que eu vou sair de casa? Eu posso assistir tudo pelo YouTube, posso fazer todas as minhas reuniões. Então, o que motiva uma pessoa de fato sair de casa? Uma coisa que mudou. Antigamente se fazia uma palestra na sinagoga, vamos chamar o fulano de tal. Aí vinham as pessoas, evento social, palestra. Eu, pessoalmente, assisto no YouTube por 3 vezes mais rápido. Ficar perdendo tempo de ir, sair, voltar, e ficar até o cara falar a palavra. Já. Então, o que motiva alguém a sair de casa? Como você consegue fazer um evento para que as pessoas saiam de casa? Sushi? Boa. Você falou sushi também? Não sabe? Manda o sushi em casa. Peraí. Não sabe? Eu não sou vir até lá. Certo? Mas a interação física é completamente diferente. Tá certo? Se você realmente quer uma interação social verdadeira e autêntica, você precisa sair de casa. No modelo judaico, Hashem já pensou nisso, ele falou que minyan é só presencial. 3.000 anos atrás, ele já estava claro, a que minyan é só presencial. Tinha que ter, já sabia, claro. A sabedoria infinita de Deus. E assim ele garantiu que as pessoas não vão ficar isoladas, cada um, o Pitró lá em Midian, o povo de Israel no deserto, e eu mando um WhatsApp de Shana Tová, fim de ano, falando, olha, bom ano para você, Erev Yom Kippur, desculpa tudo que eu te fiz, e tá tudo maravilhoso. Não mandar meme, não repassar vídeo, ele entendeu que ele tinha que até. Então, isso também é uma coisa importante para a gente entender que no judaísmo é importante a gente estudar em casa, sim, mas tem que estar presente com o Bnei Israel, estar com aquilo que se chama tzibur. Por isso é tão importante estar com o minyan. Você estar fisicamente com as pessoas, o mérito das pessoas vai te agregar. Está escrito sobre a leitura da Megillah. Se eu posso ler com 10 pessoas, já é minyan, já está ótimo, ou ler com 1.000 pessoas, cada pessoa a mais agrega no kavod de Hashem. Então, nossa presença física, estar no lugar e não só de corpo, também de alma, e desligar o celular e estar prestando atenção, isso talvez a gente pode também tirar a lição do Itró, que ele tinha que realmente sair de onde ele estava e fisicamente estar com o povo. Terceiro ponto, muito interessante, que a Torá fala que Badavar Asher Zadu Aleihem, ele viu que eles foram castigados na mesma moeda. Bom, interessante. Mas o que isso mexeu com ele tanto? Já tem coisa suficiente, já abriu o mar, já fez as pragas, já teve a guerra de Amalek. O que tem esse detalhe que Deus castigou na mesma moeda que mexeu com ele? Então, se a gente voltar, então o Itró, ele, na verdade, até a chegada de Moshe em Midian, já fazia muitos anos,
até a chegada de Moshe em Midian, ele acreditava em todos os deuses. Quando que ele parou de acreditar em todos os deuses? Não foi agora. O processo da chuva dele começou lá quando Moshe chegou. Então, se você lembra, quando Moshe chegou em Midian, as filhas do Itró estavam lá querendo pegar água e elas não podiam pegar água. Por quê? Porque elas foram afastadas, foram podadas. Por quê? Porque o pai dela, famoso, idólatra, era o pai de santo lá, que fazia todos os negócios, de repente ele chutou o pau. Opa, peraí, esse cara aí é um renegado. E as filhas, então, sofreram bullying por causa disso. E elas não conseguiam pegar água. Chegou o herói do Moshe e deu água para elas, e aí ganhou ela em casamento. A origem de muitos filmes tá aí, que o grande herói chegou, mostrou sua força, salvou elas e recebeu ela em casamento. Bom, mas o que se deduz daí? Que já lá atrás, o Itró já tinha abandonado a idolatria. Então ele já estava num processo. Quando que ele se converteu de fato para realmente aceitar a Deus, e como ele diz, Atai, Adat, Gadol, Hashem, Mikal Elokim, foi agora. Então, nesse interim, como que ele ficou? Ateu. Difícil de alguém que acreditava, talvez ele se frustrou com tudo e falou, não acredita em nada mais, pode ser. Mas ateu significa que ele estava confuso. Ele não conseguiu chegar em nenhuma conclusão. Qual é a força? Todo mundo acredita em alguma coisa. A gente está estudando o Sharabitachon. Todos acreditam em alguma coisa. Pode ser na tua força, pode ser no teu potencial, pode ser no teu pai que vai te ajudar. Em alguém se acredita. Você pode não chamar de idolatria, mas em alguém se acredita. Então, não tem ateu. Alguma coisa se acredita. Pergunta em quê? Então, a pergunta é, então, o que acontece? O que destaca, eu comentei isso 2 semanas atrás, na drachada de Shabbat, o que destaca a fé em Deus, em um único Deus, do que uma fé pagã? Não é apenas o número. Bom, eu acreditava em 300, agora eu passei para 10, agora eu passei para um único Deus. Só uma questão quantitativa. Quando você diz que é um único Deus, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, não é só quantitativa, é qualitativa. Porque no momento que você diz que é um único Deus, significa que existe um único poder que domina tudo. Na hora que eu digo que tem 2, então não existe um que é todo poderoso. Um vai dominar o fogo, outro vai dominar a água. Então, quando ele parou, voltando, ou agora Itró, quando você acredita em vários deuses, são forças independentes. Como que você faz para você conseguir chuva? Opa, preciso agradar o Deus da chuva. Mas amanhã eu preciso do fogo para acender a lareira. O que eu faço? Eu preciso agradar o Deus do fogo. Mas o Deus da chuva vai ficar com inveja, né? Ele não é todo poderoso. Então ele vai ficar. Então sempre você tem essa competição. Traduzo isso para o nosso dia a dia. A gente não chama de idolatria. Dinheiro, medo, ansiedade, raiva. São as idolatrias que a gente serve. Que a gente não consegue coordenar tudo. Senhor, doutor, temos aqui mais um psicólogo hoje, certo? Como a gente administra todos esses deuses que a gente coloca na nossa vida? Então, enquanto a gente está acreditando em várias forças e a gente não entende que na vida existe uma única entidade que cuida de tudo junto, e ele que coloca na nossa frente os problemas e as soluções, ele que coloca a nossa família onde a gente mora, e tudo faz parte de uma única missão nossa, então a gente está confuso. O tempo todo a gente está em todo lugar. E o que acontece? Se você tem se a gente for ver ao longo das pragas, Moshe Rabbeinu, mais do que força, ele tenta mostrar precisão. Força, os egípcios já acreditavam. Tem a força do vento, amanhã a força da chuva. Eles acreditavam em força. O tempo todo você vê que Moshe fica demonstrando não só a força de Deus. Tem as rãs. Ele pergunta, quando você quer que termine as rãs? Se fosse eu, falar, para ontem. Fala, não, amanhã. Aí Moshe Rabbeinu marca na parede e fala, olha, amanhã exatamente esse horário vai acabar. Que diferença faz? Já não está ruim, as berras, já não foi impacto suficiente, não. Porque se terminasse a praga no horário errado, ele fala, bom, as rãs são fortes, mas agora chegou uma outra, fizeram uma guerra entre os outros seres vivos e aí eles perderam. Quanto tempo? Depende da força de cada deus. A precisão é a maneira de você demonstrar que existe uma única força. Assim, quando chega na praga dos primogênitos, Deus tomou cuidado para se eles iam pensar que foi no horário certo, não foi no horário certo, se é meia-noite, não era. Deus fez a meia-noite, mas ele não falou que era meia-noite, porque talvez eles iam ter o relógio deles errado. O que importa? Você joga uma bomba atômica, peraí, você falou que era às 10 da manhã que você ia jogar, mas chegou 10:01. Então você não é tão forte assim. Tá louco? Você acabou com todo o Egito, o que você está preocupado? Não, porque toda a ideia era uma educação para o Paró,
para ele entender que existe uma única força. Então, se eu falei meia-noite, aconteceu meia-noite e um, então, peraí, o Deus do Egito conseguiu segurar aí mais um minutinho. Já é suficiente para quebrar toda a lição que Hashem queria dar para ele. E assim acontece, por exemplo, quando tem o barato. Deus ele reúne o fogo e o gelo para cair o granizo. Precisava disso? Cai o granizo, o que importa? É justamente você mostrar que não existem duas forças contrárias. Existe um único Deus que ele realmente está coordenando tudo. Sim, na maneira que ela se apresenta no mundo, cada um tem uma força diferente, para dar a impressão justamente que são várias forças. Mas Hashem está mostrando que existe um único Deus. Do Paró para nós, Rabino. Bom, claro, é o Paró que está dentro de nós. O Paró é uma figura, é só um fantoche, tá certo? O Paró já morreu. O Paró legendário continua dentro da gente. E tem mais uma pergunta, Rabino. Como que Abraão fez essa transição da idolatria para acreditar no Deus No único Deus. Como Então, foi esse processo? Foi o primeiro. lembra muito a história de Itró, lembra a história de Abraão, porque ele chegou a uma dedução lógica. Diferente de todo o pensamento antigo. Quando Deus criou o mundo, sabiam da unidade de Deus. O único Deus está acabado. Deus se comunicava. Então, sabiam de Deus. Na terceira geração, o neto de Adão, Então, Adão e Eva, né? Adão, Chava, os Sabiam. filhos também ainda sabiam. Passou a terceira geração, eles já começaram a pensar, bom, se tem o sol, se tem a lua, eles têm participação. O garçom ele não é o dono da festa, mas já que ele te serviu bonitinho, você der uma caixinha, amanhã ele te serve melhor. Festa judaica eu falo que é propina, não é caixinha, porque amanhã ele vai te ver de novo. Então você não está agradecendo, você está já investindo na próxima festa que você vai encontrar ele de novo. Então, se eu servir o sol, tá certo que já existe um único Deus, mas o sol tá ajudando bem. Então, e aí, conforme isso foi desenvolvendo, eles foram esquecendo até da existência do único Deus. Inicialmente, o erro foi, tem Deus, mas ele tem ajudantes. Está errado. Tem sócios. Está errado. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro, o primeiro erro levou ao segundo, que começaram a servir tanto os meios e esqueceram completamente de Deus. O que Abraão ele fez? Ele teve que voltar 2 passos. Primeiro, dizer que existe Deus. Nem lembrava. E segundo, que ele é única existência. E todos os outros são como se fosse um machado na mão do lenhador. Quer dizer, você não fala, olha que máquina bonita construiu esse prédio. Quem foi o engenheiro que construiu esse prédio? Porque a máquina não... Ela foi construída por alguém, a máquina não tem escolha. Então, o Sol, a Lua, todas as forças da natureza são máquinas na mão de Hashem, elas não merecem, não tem sentido você agradecer a elas individualmente, elas não têm escolha. Então, o Avraham, ele fez esse papel intelectualmente. E aqui a importância da gente questionar a nossa fé. Fé não é você ter uma fé cega e falar, meu pai me falou que tá acabado. Porque se teu pai ensinar coisa errada, também vai seguir. Então, a fé significa você desenvolver a cada dia, a emuná significa todo dia você desenvolver e chegar em conclusões lógicas para você apelar para a fé em coisas mais complicadas. A existência de Deus, uma frase bonita da Rabbi Manis Friedman, você acredita em Deus? Não existe essa palavra acredita em Deus. Porque se ele existe, independente se você acredita ou não, ele existe. Se ele não existe, você pode acreditar, também não vai adiantar nada. Então, você não precisa fé para acreditar em Deus. Ou ele existe ou ele não existe. O que você precisa de fé é saber que ele interage, saber que ele cuida de tudo, saber que ele faz parte da minha vida, saber que o que ele está comandando eu preciso fazer jus daquilo que ele espera de mim. Aí você vai exercitando a tua fé. Abraão ele foi o pioneiro nisso. Depois que se esqueceu na criação do mundo. Então, voltando aqui para o Paró ou para o Itró, então no momento que o pensamento comum da época era esse, Itró, Paró, que eram representantes religiosos, no caso políticos até, do pensamento da época. Então, o que precisava para o Itró reconhecer? Então, para o Paró, a gente falou que era precisão de tempo. O que mexeu com o Itró, agora, nesse momento, ele deu o passo final, foi quando ele viu que quando eles cozinharam uma panela e eles foram cozinhados nela, o que significa? Você usa o próprio feitiço contra o feiticeiro. Ou seja, para ter esse tipo de força, você tem que ter domínio total. Você começou a briga, eu posso virar mais forte e acabei ganhando de você acabou perdendo. Mas se conseguir pegar você mesmo e tornar você num aliado, eu preciso ter controle total. Então, por isso, o que mexeu com o Itró foi que Badavar Ashezadu Aleiem. Eles quiseram jogar usando a água, e a água foi usada contra eles. Então, isso só um único Deus que pode fazer. Você conseguir pegar o próprio inimigo e transformar ele, significa que a água tem 0 domínio. E aí sim, então ele reconheceu que existe um único Deus. E a mensagem para a gente é muito claro, que existe um único Deus, significa que na nossa vida existe um único eixo, alguém que está controlando tudo, todos os detalhes da nossa vida, e não tem para quem apelar.
A gente vai apelar, a gente vai se perder. A gente tem que apelar unicamente para a nossa missão e saber que tudo que acontece não são forças distintas, todas as forças são coordenadas precisamente por Hashem para a nossa vida e cada uma delas tem um sentido, um objetivo que Hashem está colocando para a gente, esse detalhe, essa situação na nossa vida. Resumo, vamos sair do sofá, vamos começar a parar de postar e repostar e começar a agir, estar presente fisicamente, emocionalmente, mentalmente nas situações e saber que aonde a gente estiver, a gente está lá, Be'ashgacha Pratit, Hashem colocou a gente naquele lugar e a gente tem que estar lá para reagir, fazer, tomar atitude, assim como Itroli fez. Shabbat Shalom. Tem dúvidas? Fala. 3 colocações. 3 colocações? Vamos lá. Eram 4. Fala.